estarão participando. Só lembrando que nós já temos mais ou menos 100 alunos inscritos, né, Moisés? Isso. 100 alunos, já estamos abrangendo um público bastante grande em nosso município e que, se Deus quiser, a partir do dia 17, com essa aula inaugural, nós iremos apresentar todo o projeto de uma forma mais complexa. Sem contar que nós estamos com uma parceria muito forte com a ACOM, que também vai estar englobada no projeto, e também a SOAF. E falando também um pouco aqui sobre as equipes, né? E reforçando aí para todo mundo aí que ainda não cadastrou sua equipe, ir lá no Lacerdinha, procurar nós da Secretaria e cadastrar sua equipe. Nós já temos mais ou menos umas 70 equipes cadastradas que já estão regularmente treinando no Lacerdinha em todos os horários. Falando em horário, era uma questão que nós tínhamos bastante dificuldade, pois são muitas equipes para uma única quadra. Inclusive, uma boa notícia que o meu secretário me repassou, que é a questão da quadra do Marieta, que será disponível a partir da próxima semana, 2 ou 3 dias na semana, não é isso, Moisés? Pronto. E já estamos conversando também com essa parceria com o estadual, né? Com a diretora Ana Nunes, e provavelmente a partir da próxima semana ou na outra nós já estaremos com alguns horários disponíveis lá também no estadual. Falando também, convidar toda a população milagrense, nós estamos realizando amistosos nas quintas-feiras com equipes tradicionais do nosso município, e hoje nós começaremos, que não poderíamos deixar de valorizar também o esporte feminino do nosso município, e iremos começar a partir das 18 horas de hoje com o jogo da equipe feminina milagrense contra a equipe do Rosário. Em seguida teremos o jogo do Chelsea com o União Juventude, depois da equipe Santa Cecília com o Foot Fla, né? É bastante importante esses jogos amistosos, tá interagindo muito com o público desportista do nosso município. No caso é futsal, né? Futsal, exatamente. Esses amistosos de hoje são futsais. O primeiro jogo é uma equipe feminina, milagrense contra o Rosário. E o segundo jogo é o Chelsea com o União Juventude, que é masculino, e o Santa Cecília com o Foot Fla, que também é masculino. No Lacerdinho, né? Mais ou menos que hora? Vai começar às 18 horas. Com esse jogo feminino. Quando? Hoje. Começa às 18 horas. Certo? E para o nosso secretário aí dar início aí a questão da seleção dos times, eu só quero fazer um pedido, né, para que todos que interagem em redes sociais possam curtir nossa página. Nós temos uma página no Facebook, a qual estamos divulgando todos os eventos que estamos tendo, que tem o nome da Secretaria de Esporte, Infância e Juventude, SEIJU, que é a sigla que nós utilizamos. Tá ok? Agradeço mais uma vez a oportunidade de podermos estar aqui, e agora eu passo a palavra aí para o nosso secretário de Esporte, o qual vai prosseguir aqui na nossa conversa. Muito bem, então vamos conversar agora com o secretário de Esporte, Infância e Juventude, Moisés Pires, e vai trazer aí. Moisés, seja bem-vindo também aqui à Rádio Lacerdinha. Traga as suas informações, né? Falar um pouco sobre aí a seleção milagrense. Isso mesmo, boa tarde. Agradeço mais uma vez o espaço cedido da Subaterra FM. Praticamente toda semana tem a novidade, né? E queremos mandar um abraço para todos os ouvintes da rádio. E nós, da Secretaria de Esporte e Infância e Juventude, a gente foi convidado a participar da primeira Copa Mauriti de Futebol, onde nela terá as seguintes equipes: o Guarani de Juazeiro, Casa de Juazeiro, Campo Grande de Juazeiro, equipes profissionais, né, que irão participar, e também as seleções de Milagres, Mauriti e Aurora. A gente ficou bastante empolgado e sentamos com a comissão técnica da Secretaria de Esporte e selecionamos alguns atletas. Eu queria deixar bem claro aqui que essa seleção não importa lá do A ou B. Certo. Essa seleção, a gente escolheu os atletas que estão praticando realmente o futebol de campo. Que estão em atividade. Em atividades de futebol de campo, né? Eu sei que tem uns que gostam mais de futebol de campo, outro quadro, então a gente está explicando um pouco do campo, que a gente vê, a gente está acompanhando algum torneio do CRB, está passando em campeonatos, Campeonato da
que sempre tem alguém do nosso lado, acompanhando lá. Aí a gente fez essa seleção, onde a gente foi bem criterioso, não de questão política, questão de amizade pessoal, a gente foi os melhores na opinião da comissão técnica. Isso mesmo. A gente também discutimos e chegamos à conclusão também que iríamos levar a equipe alguns atletas experientes e mesclando com atletas mais novos, com a nossa intenção, pensar no futuro, onde esses atletas mais novos, mais na frente, irão representar a seleção de Alagoas e já com experiência em campeonato de grande porte, como esse que vai ser na Copa Mauritinho, certo? Aí a convocação ficou o seguinte: goleiro, Carlinhos da sede, né? E Matheus da Mineiro, goleiro experiente e goleiro novo. E esse Matheus que é o quê? Que ele está pensando no futuro. Mais na frente, Carlos não puder, ele pode muito bem substituir ele, né? Zagueiros, Ricardo da sede, Sebastião do Rosário, Pedro Sede, Ledson Moreiro e Luiz Sede, certo? Laterais, Ibinho Sede, Ronaldo Tarabocas, Cleiton Cameleira e Robinho Vila Patrícia. Meias, Jefferson Latoya Sede, Yuri Sede, Netinho do Fronteiro, Léo da Jurema, Parambu Sede, Rafael Café da Linha e Roger Vila Patrícia. Os atacantes, Ronaldo da Oliveira, Fudica Sede, Edvan da Botas, Gena Carnaúba, Milton Eugênio Papeiro, Vitinho Sede, Pelinha Sede, Leandro Vila Patrícia, certo? E a comissão que vai ficar responsável pelos treinamentos, para conduzir a seleção, ficou o nosso coordenador do esporte aqui, o Edson Rodrigues, Flávio Sampaio, apaixonado por esporte, né? A gente não poderia deixar de fora de jeito nenhum. Cícero Moraes, que também quer ressurgir o sentimento de voltar a gostar realmente de futebol e ver que o futebol milanense não morreu, está apenas adormecido. E Júnior de Elias, que é o responsável por tomar na frente da seleção. A comissão, né? A comissão técnica da seleção, que ficará responsável por isso. E nossa estreia será agora, dia 19. Foi muito sim o convite, o Rafael fez sorteio. Nós iremos enfrentar a seleção do Mauritinho. E logo depois, 2 semanas depois, iremos enfrentar a equipe do Campo Grande. Classificará 2 equipes de cada chave, aí a outra chave ficou em casa, o Guarani do Cruzeiro e a seleção de Aurora. Olha aí, quer dizer, a seleção brasileira já está dando seu pontapé inicial, né? O futebol milanense aí revivendo, aliás, voltando a todo vapor e agora com a convocação da seleção, né? Essa convocação, secretário, ela foi feita, como você bem falou, toda criteriosa, né? Sem essa questão lado A, lado B, como você bem falou, né? Agora, o importante de tudo isso é que dentro dessa seleção tem pessoas, tem atletas também que são revelações, né? Isso, a gente tem atletas aqui como Jefferson Latoya, Yuri, o próprio Peu aqui Vitinho, são atletas novos. Quer dizer, vamos fazer um teste, por exemplo, se quiser, um teste de aço, né? Que é uma seleção. A gente sabe a capacidade de todos eles, porque não é algo que a gente chamou eles para participar. Eu tenho certeza que eles irão dar conta do recado. Com observação técnica em relação a eles, inclusive, aí agora eles estão, né? Por isso que é bom os atletas ficar atentos, né? Quando estiver jogando em suas equipes, mostrar seu talento, né? Para que possivelmente, quem sabe, um dia pode ir para a seleção. Isso. A gente estava com o planejamento de formar essa seleção depois do campeonato, do milagre de futebol de campo. Mas como a gente não teve esse tempo para fazer o campeonato, a gente decidiu, como eu falei já no começo, vamos escolher critérios técnicos que estão em atividades e que têm capacidade realmente, não por todos eles, os outros não têm. Eu tenho certeza que depois do campeonato milanês de futebol de campo, outros atletas irão aparecer e pode ter certeza que irão estar na vida da seleção milanês de futebol. Esse é o primeiro jogo da seleção já nesse campeonato? Dia 19, o primeiro jogo. Aí o Exoto vai falar aqui como vai ser os treinos, ele vai ter 2 treinos durante essa semana, e dia 19 a gente vai enfrentar a seleção do Mauritinho. Pois é, vamos com o Wilson, coordenador de esporte. Wilson, seja bem-vindo também. Fala aí como é que vai ser o treino, como é que está sendo preparado aí esse primeiro jogo da seleção milagrense de futebol. Samuel, obrigado pela oportunidade. Queria mandar um alô para todos os ouvintes da São da Terra
ao pessoal no da gente do WhatsApp, no grupo, quem mandar um alô para todos. A gente vai iniciar domingo agora, inauguração do campo da Tabocas. A gente já vai levar a seleção. Já tem o primeiro contato, a gente. Tem muitos que a gente conhece, entendeu? Tem outros que a gente fez o critério da gente. Eu e Moisés. A gente tentou pegar o pessoal que estão em atividade, estão disputando o campeonato, como o Moisés falou, na Carnaúba. Tem um pessoal que também joga na Copa SS. Todos estão em atividade? Não, todos estão em atividade. Teve alguns que a gente deixou de fora por conta que a gente não viu jogar ainda, entendeu? Pede até desculpa em relação a isso, mas a seleção tem isso, imagina aqui. Aí a gente vai jogar contra Tabocas e a partir da próxima semana a gente vai treinar na terça-feira no campo de Flávio, nosso amigo Flávio, que cedeu. Certo. E na quinta-feira a gente vai treinar no Parque da Festa à noite. A gente vai, porque o tempo é pouco, como o Moisés falou, a gente pensava em formar essa seleção só depois do campeonato, mas como a gente foi convidado por Severo, amigo nosso de Juazeiro, a gente resolveu encarar e fez essa seleção rápido. Facilita muito ainda esse jogo, porque os atletas estão em andamento, estão em atividades, né? Quer dizer, facilita o negócio de entrosamento deles, né? Isso. Principalmente o pessoal do CRB. CRB, queria até mandar um alô para César, esportista da Vila Batista. Santiago. Ele sempre leva o CRB para disputar vários campeonatos. A gente pegou mais ou menos uma base, a gente não tem tempo para entrosar o time. E a gente arrumou uma base do CRB para ver se ajuda no entrosamento. Esse entrosamento pode acontecer durante a competição. Isso, exatamente. Aí assim, a gente pegou, como o Moisés falou aqui, em relação aos meninos novos. Tem uns que foi contestado, mas a gente quer levar esses novos para eles criarem uma bagagem para mais na frente apresentar. Entendeu? Quer dizer que teve contestamento dos novos, teve dos também? Não, em geral, foi muito pouco. Eu esperei mais, entendeu? Mas foi muito pouco. Porque sempre vai volta para a vez. Vai haver contestamento. Isso. E tem algum atleta assim que ficou de fora, que vocês achavam que deveria estar nessa seleção? Não, o Mendes estava comentando muito em relação ao nosso amigo Maciel. Mas por conta que está voltando agora, foi com a cirurgia do joelho, entendeu? A gente queria contar muito com ele, mas mais para frente, com certeza, o Marcel vai estar. Certo. Eu estou recebendo aqui uma informação aqui, do CRB que joga domingo, e tem algum jogador na seleção, está perguntando aqui. Tem? Pois não, beleza, pode falar. Esse jogo do CRB, quarto da certeza vai ser adiado. Já foi falado com o César, já pediu adiamento desse jogo. E por esse motivo vai acontecer o treinamento contra a Tabocas. E queria também dizer que todos os jogadores que foram chamados aqui, amanhã às 6 horas da noite, iremos ter uma reunião com todos, uma Serrinha, para explicar o quê? Que a gente quer determinação e garra. Se eles estão na seleção, não foi à toa não, porque eles têm a capacidade de representar milagres nos outros municípios. Certo, ok, muito bem. O Renato Freita, ele disse que também faz parte do CRB. Ele vai fazer aqui uma pergunta, pode fazer, Renato, fazer aqui uma pergunta, mas enquanto isso, secretário, nesse caso, além do jogador do CRB, que provavelmente ia ter o jogo domingo, tem outros jogadores também das equipes, tanto como também da Carnaúba, que está em andamento. Isso. Tem alguns aqui, tem alguns jogos do Campeonato da Carnaúba, mas não vai ter problema disso. O pessoal que quiser e vai poder participar de todos os jogos, não terá problema. Será apenas um treino contra a equipe da Tabocas, tá certo? Não vai ser um jogo, mas um treino inicialmente. Aí depois, durante a semana, como o Edson já falou, vai haver dois treinos, na terça e na quinta. Quer dizer que tem esse tempo, daqui até o 19, para a seleção se preparar. Isso que a gente quer. Como o Edson falou, a gente pegou uma base para ter um entrosamento. Não é muito em cima, não vai dar tempo para a gente dar aquele treino, mas vai dar o treino necessário para o entrosamento. A gente pegou a base de alguns times, alguns jogadores que estão jogando junto, tudo direitinho, para fazer o milagre ser bem representado no Mauritinho. Certo. Em relação à questão dos técnicos dos clubes, como é a relação de vocês para que vocês possam conseguir realmente tirar esses jogadores dos seus clubes, respectivos clubes? Graças a Deus, a gente tem uma relação bem aberta com todos os jogadores, todos os técnicos. A Secretaria de Esporte é aberta para todos. A gente tem um contato com meu amigo Felipe Japó. Mais de 70 equipes já foram cadastradas
Então a gente fez um cadastro, um telefone, nome completo do presidente, tudo direitinho para não acontecer esse conflito entre a seleção e os times já cadastrados. Olha, o Assis Feitosa Júnior pergunta aqui sobre o Lela, lá do Gipapê, e Leandro, por que não foi chamado para representar a seleção milagrense? Por favor, me diga aí o nome, certo? Assim, eu conheço ele. Os dois jogadores são ótimos jogadores. Mas o que foi que a gente levou em conta? Ricardo Neguinho e Cleber estão disputando a Copa SS pelo CRB. E a gente ele já tem um certo entrosamento, a gente quis só trazer para a gente esse entrosamento deles. Em relação a Peu, ótimo jogador, novo, acho que tem 18 a 19 anos, 20. E a gente, como a gente falou aqui, a gente quer dar oportunidade para os novos. Certo. E Bastião, muito experiente, conheço de longa data, ele de Cigano também não se fala. Como a gente vinha falando, contestação vai ter, um ou outro. O meu ponto de vista é diferente do seu, e esses conflitos sempre vão acontecer. Esses conflitos Mas Lela e Leandro são ótimos jogadores. Quer dizer, não foram chamados. Não foram lembrados dessa vez. Mas a próxima, né? Pode acontecer outras convocações. Isso vai acontecer. Tá certo, vai acontecer. Então tá aí, respondida aqui a pergunta do Assis Feitosa Júnior. Boa tarde para ele, do Renato Cleiton, os amigos esportistas milagrenses que estejam ouvindo nesse exato momento. Vocês querem acrescentar algo aí? Estamos à disposição aí da microfone aberto. Só queria dizer aqui que essa lista que foi feita, claro, vai haver o pessoal falando, por que deixa eu botar o atleta? Por que deixa eu botar o atleta? Dizer que foi feita, como eu falei aqui, não foi lá do A, lá do B. A gente vê aqui pela lista que foi mesclado jogadores da sede, jogadores de sítios também, que nós estamos acompanhando. E que pode ficar tranquilo, esse da prática que não foi chamado. Da próxima oportunidade, mostrando o futebol que eu sei que todos têm, serão convocados, porque não vai ser a primeira nem a última que a seleção será formada. Tá certo? Certo. Tá certo, está agradecendo aqui, obrigado por esclarecer. Não é que tá apenas uma pergunta, tá certo? Obrigado. Valeu, é bom, né? Quando a pessoa participa, não, Felipe? Só fazer um pequeno comentário a respeito do que você perguntou, Samuel, o nosso envolvimento com os técnicos e com os jogadores, ele realmente está muito bom, justamente pelo que Moisés falou. E não há distinção política, certo? Foi uma das coisas muito pedidas pelo nosso prefeito, Lielson, que não houvesse divisão de partidos dentro da secretaria, e não há, né? Até porque a secretaria está aberta a todo mundo que vai lá é muito bem recebido, né? E só reforçando essa ideia. E só abrindo um parênteses aqui para falar também, registrar a presença do professor Ivanildo, que está acompanhado por Ana Nunes, né? Ele que também é um grande atleta, né? Já jogou muita bola. Tá certo, eu pensei que eu pensei, viu, professor Ivanildo, é só uma bola de carne, mas não é o craque ainda, né? Dando aula jogando bola. Eu posso só registrar aqui deixar uma simples mensagem, né, que é os parabéns. Eu não considero como atrasado a todas as mulheres, mas pois elas merecem esses parabéns todo dia, né? Pois sem ela não tinha como nós vivermos, certo? E gostaria de homenagear a minha mãe nessa data, a minha avó, que faleceu esse ano, com 100 anos, a minha irmã, Celina, e a todas as mulheres milagrenses, em nome da pessoa da primeira dama, Elisângela. Mas, puxa, eu acabo de chegar a 100 anos, nem a pessoa mais chegar a isso, hein? Graças a Deus, ela foi uma bênção em nossas vidas. Então tá certo, obrigado aí aos amigos, obrigado pelo secretário Moisés Filho, o Wilson, aqui, o coordenador do esporte, o secretário executivo, já todos vão botar aí.